Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou iniciar o desenvolvimento de uma aplicação ASP.NET MVC, um catálogo de clientes com foto e paginação. O objetivo vai ser apresentar os recursos básicos do framework ASP.NET MVC na sua versão 5, que é a sua versão atual em produção e estável, né? Então, o nosso objetivo vai ser chegar a uma aplicação assim, com esse layout aqui. Eu vou ter um layout onde eu vou utilizar o ASP.NET MVC 5, eu vou usar os estilos do Bootstrap, eu vou ter um catálogo de clientes, onde eu tenho um banco de dados de clientes no SQL Server, eu vou usar o Entity Framework para fazer o mapeamento objeto relacional e eu vou estar usando aqui paginação, eu vou exibir imagens e vou fazer um CRUD aqui num catálogo de clientes, tá? De forma bem genérica e resumida, o fluxo aqui da nossa aplicação vai ser o seguinte, o esquema dela. Eu vou ter uma solução, eu vou ter dois projetos. Uma aplicação Class Library, onde eu vou definir as entidades, tá? A entidade, que vai ser o meu modelo de domínio, o meu contexto, onde eu vou mapear, usando os recursos do Entity Framework, tá? As minhas entidades com o meu banco de dados que já existe, tá? Criado no SQL Server. Esse é um cenário onde o banco de dados já existe. Eu poderia usar a abordagem Code First, tá? Iniciar a criação do banco de dados do princípio. Mas vou usar esse cenário, onde já existe um banco de dados. Vou criar um repositório para fazer a comunicação aqui com o banco de dados. Depois eu vou definir na aplicação web, o controlador e as views, tá? Onde eu vou ter uma parcial, os conceitos de criar controlador, criar view, criar uma partial view, tá? Vou usar, como eu disse, a paginação e vou tratar imagens também. Então, de forma geral, os recursos que eu vou usar o Visual Studio Community 2015, né? O SQL Server Express 2012 e ASP.NET MVC 5, tá? Aqui eu tenho um roteirinho do que a gente vai fazer aqui nesse, podemos dizer assim, mini curso. Então eu vou abrir o SQL Server, tá? Na verdade eu estou abrindo aqui o Microsoft SQL Server Management Studio, que gerencia o banco de dados de SQL Server. Então eu já tenho criado aqui um banco de dados cadastro geral, tá? Então você tem que baixar o SQL Server para poder gerenciar essas informações. Então, e a ferramenta SQL Server Management Studio. Para criar um banco de dados, depois que você instala a ferramenta, é simples. Você vem aqui em Database, clica em New Database e informa o banco de dados aqui, ó, e clica no botão OK. Pronto, ele vai criar o banco de dados. Para criar a tabela, ele vai te gerar os objetos aqui do banco de dados, né? Você abre a árvore dos objetos Tables, clica com o botão direito em Table e a seguir clica em New Table. Aí você informa o nome da coluna, o tipo de dado, você tem as opções aqui, ó, de tipos de dados, marca se o campo é nulo ou não, e pronto, você está criando a sua tabela, tá? Bom, a minha tabela aqui já foi criada, o banco de dados é cadastro geral, tá? A tabela é a tabela clientes, e aqui eu vou abrir aqui o design dessa tabela, aqui eu tenho os campos, né, as colunas. Cliente ID, que vai ser a minha chave primária, essa chave primária aqui, ó, ela é do tipo Identity, ó, tá? Então significa que esse campo ele é auto-incremental. O SQL Server vai gerenciar isso para mim. Eu não preciso me preocupar em fornecer valores para ele. Ó. Ele vai incrementar automaticamente o valor do cliente ID, que é a minha chave primária. Depois eu tenho o nome, o e-mail, que são campos que não permitem nulo, né? Aí o endereço permite informação nula. A imagem, ó, a imagem é do tipo var binary max. Eu vou armazenar as imagens no banco de dados, tá? E o tipo da imagem, se ela é GIF, JPEG, BMP, tá? Então é uma tabela bem simples. E você, depois, se você quiser estender, você pode colocar mais informações aqui. Aqui é apenas um protótipo, vamos dizer assim. Então eu já tenho minha tabela criada, tá? Ela já existe aqui. E eu também vou abrir aqui, vou dar um Select Top. Eu tenho alguns dados, olha, tá vendo que a imagem está null,
e o tipo de imagem está nulo. Não forneci ainda, eu vou fornecer depois. Tá? Então, coloquei aqui 5 dados apenas para ter algumas informações para a gente tratar. Muito bem. Então, aqui está o banco de dados criado. Agora, eu vou partir desse cenário, tá? E vou fazer um mapeamento, tá, das minhas entidades que eu vou criar na minha solução para essa tabela do banco de dados usando o Entity Framework. Então, vamos lá. Vamos abrir agora o Visual Studio Community 2015, que é uma versão gratuita que você pode baixar. Ela é equivalente em recursos à versão Professional. Então, se você é um desenvolvedor independente ou até para pequenas equipes, né, você pode usar. Você pode consultar a licença de uso dessa versão no site da Microsoft. Tá? Então, aqui, como eu sou um desenvolvedor independente, eu posso usá-la sem restrições para criar e distribuir as minhas aplicações. Então, eu vou clicar aqui em New Project e vou criar uma solução em branco. Então, eu vou aqui, ó, Other Types, marco Visual Studio Solution, Blank Solution. Aqui eu vou chamar catálogo de clientes. Tá? Vou clicar em OK. Ele vai criar a solução em branco para mim. E agora eu vou incluir 2 projetos. Então eu vou File, Add, New Project. O primeiro projeto, eu vou criar um projeto do tipo Class Library. Tá? E aqui eu vou chamar catálogo, clientes, domínio. Porque nesse projeto eu vou definir as entidades do meu domínio e também o contexto, tá? Onde eu vou mapear essas entidades com o banco de dados que já existe. Então aqui vai ser um projeto Class Library. Tá? Ele vai criar aqui para mim, essa classe aqui que ele criou para o padrão eu vou remover. Bom, agora vamos lá na Solution, vou dar File, Add New Project. Agora eu vou criar o projeto MVC. Tá? Então eu vou marcar aqui o Web, ASP.NET Web Application, que eu vou na ASP.NET, e vou marcar catálogo clientes web. Tá? Então eu vou dar em OK. Vou marcar Empathy. Estou usando o template da versão ASP.NET 4.5.2. Vou marcar MVC. Então vai ser um projeto vazio MVC, somente com as referências padrão. Não vou usar autenticação. Posso até mais para frente implementar a autenticação. Tá? Não vou usar aqui a hospedagem na nuvem e vou clicar em OK. Ele vai criar o projeto ASP.NET MVC, que é o meu projeto web na minha solução. Dessa forma eu vou ter uma solução com 2 projetos. Está aqui, está criado. Então agora eu vou iniciar aqui no meu projeto de domínio, tá? Eu vou definir nesse projeto 2 pastas. Eu seleciono o projeto, vou New Folder. Eu vou marcar aqui, ó, uma pasta que eu vou chamar de entidades, onde eu vou definir as minhas entidades, e outra pasta que eu vou definir como repositório. Tá? Dessa forma, na pasta entidades do projeto de domínio, eu vou definir as minhas entidades de domínio, que nesse projeto, por ser um projeto bem simples, vai ser só a entidade cliente. E aqui eu vou definir o meu repositório, que vai me permitir fazer o acesso ao banco, vou centralizar o acesso ao meu banco de dados. Então vamos lá, vou começar com a entidade, selecionei a pasta entidades e vou dar Project Add Class. Vou incluir uma classe, onde eu vou definir a minha entidade. Certo? Aqui eu vou definir class, né? E vou chamar de cliente.
a classe cliente. Tá? Nessa classe cliente, né, eu vou definir então aqui os meus as propriedades da minha classe. Tá? Aqui eu vou procurar usar a nomenclatura de atribuir os mesmos nomes para as propriedades que eu utilizei nos campos quando eu defini a tabela clientes. Tá? Então vamos lá. Vou abrir aqui, voltar para a nossa. Então, ó, public int cliente ID. Eu vou copiar aqui e colar para ganhar tempo. Então, ó, aqui depois do cliente ID, acho que é o nome, né? Aí eu copio e colo, depois vem o e-mail, se eu não estiver enganado. Depois vem o endereço. E depois vem a imagem. A imagem, olha, ela não é string. Aqui na tabela, ela está definida como, vamos ver lá, var binary max, tá? Que é um tipo de dados que o SQL Server utiliza. Tá? Da mesma forma, ele usa envarchar e usa string. Tá? Aqui, ele está usando var binary, então eu tenho que definir o tipo aqui como byte, que é uma array de bytes. Tá? E aqui é a minha imagem. E aqui a imagem tipo é do tipo string mesmo. Dessa forma, eu vou ter aqui imagem tipo, imagem, endereço, e-mail, basicamente os nomes das propriedades da minha entidade idênticos aos nomes dos campos da tabela clientes. Agora, eu vou usar aqui, como eu vou fazer o mapeamento, eu vou usar aqui o Data Annotations, né? Que me permite definir atributos. Data Annotations. Só que antes disso, eu preciso fazer uma coisa aqui que eu não fiz ainda. Mas vamos lá. Agora eu vou terminar. Aqui ele não está reconhecendo porque nesse projeto de domínio eu vou usar o Agent Framework, né? Ó, vamos ver nas referências. Eu não tenho nenhuma referência em Framework, então eu vou ter que selecionar esse projeto, vir aqui em Tools e usar o NuGet. Aqui, ó, NuGet Package Manager e selecionar a opção Manage NuGet Package for Solution. Aqui eu vou selecionar Entity Framework, ó, ele já localizou para mim. Aí eu vou marcar e eu só vou instalar ele no meu projeto de domínio, tá? Não vou instalar no meu projeto web, eu não preciso dele lá no web. Só vou instalar no domínio. Vou marcar ele aqui e vou dar um install. Tá vendo? Ele instala a última versão mais estável, que é a 6.1.3. Eu vou aceitar a licença dele e vou instalar. Ó, ele já incluiu a referência aqui, ó, no meu projeto, tá vendo? Ó, terminou. Beleza, então vamos voltar agora aqui para nossa classe. Então agora eu posso utilizar aqui o recurso do Data Annotations. Eu vou definir um recurso que é chamado Table, porque eu quero dizer para o Entity Framework que essa entidade cliente ela vai estar mapeada para essa tabela clientes, que é a minha tabela aqui, ó, clientes, tá? É isso que eu estou dizendo aqui, ó. Note que aqui ele já ativou o Data Annotation Schema. Eu vou dar um Organize, remover, tá? Muito bem. Já tenho a minha entidade criada. Agora, eu vou definir o meu contexto.
Tá? Então eu vou na pasta entidades, vou dar Ali Class e vou selecionar aqui, ó, cliente contexto. O nome aqui pode ser qualquer nome que você deseja usar. Naturalmente, a gente procura dar um nome pertinente, né? Então, ó, cliente contexto. Essa classe aqui, ó, ela vai fazer um mapeamento. Ela que vai mapear aqui a minha entidade com a minha tabela. Então, ela vai ter que herdar os recursos da classe DBContext do Entity Framework. E para isso, note que ela está reclamando aqui, ó, eu tenho que referenciar um namespace, que é System Data Entity. Pronto. Agora aqui o que eu tenho que fazer? Eu vou definir, né, um construtor. Nesse construtor eu vou usar, eu vou definir aqui, ó, a string de conexão, que eu vou chamar de conexão clientes. Então aqui eu estou chamando a classe base, né, que é DBContext, e estou executando aqui definindo uma conexão com o nome de conexão clientes. Depois eu vou ter que ir lá no projeto web e definir no web config qual é a conexão, porque o Entity Framework precisa dessa informação para saber, para fazer o mapeamento, para saber com qual tabela e com qual banco de dados ele tem que fazer o mapeamento, senão, né, como que ele vai saber? Muito bem, agora eu vou criar aqui, eu errei aqui, né? Eu vou criar aqui vou sobrescrever um recurso que eu tenho aqui quando eu executo o mapeamento, que é onModel creating, que ele vai fazer? Ele vai eu estou ditando a maneira como ele vai se comportar quando eu executar ele para fazer o mapeamento. Se ele vai criar o banco de dados ou não. Tá? Então eu vou falar para ele o seguinte, ó. Se o banco de dados eu vou create database if not exist. Ó, cliente contexto. Muito bem, tá aqui. Deixa eu recolher aqui e ver o que ele está reclamando. Opa, aqui, cliente contexto. Aqui, ó, durante a criação do modelo, eu estou dizendo para ele, ó, que quando você inicializar o banco de dados, se ele não existir, você cria. No nosso caso, ele não vai fazer isso porque ele já existe. É por isso que eu tive o cuidado de definir aqui na minha entidade que eu quero que ele mapeie na tabela clientes. Se eu errar o nome aqui, ele vai criar uma outra tabela, tá? Com o nome que ele usa por convenção. Muito bem. Agora, eu vou usar o DB7, né? Para efetivamente dizer aqui, ó, que a minha entidade cliente vai criar uma instância mapeada para a tabela clientes. Pronto, o meu contexto está pronto. Eu vou até dar um organize aqui, ó. Então tá aqui, ó, a minha entidade cliente e o meu contexto. Essas informações são necessárias para usar. Eu estou usando o Entity Framework, ó, o DBContext aqui, né? E o Data Annotations aqui, para ele mapear para aquela tabela lá e para aquele banco de dados. Tá? Aqui, ó, vamos lá no web config e vamos definir o que? Vamos definir a conexão, né? Então, como que eu sei a conexão do banco de dados? Bom,
Uma das formas bem simples de você fazer isso é você vindo aqui, ó, no projeto, abre a janela Solution Explorer, Server Explorer, né? Vem aqui em Data Connections, da Add Connection. Aí você vai informar o nome, ele vai abrir uma janela Add Connection, você vai informar o nome da instância do seu servidor SQL Express. A minha chama SQL Express. Aí você seleciona o banco de dados. Ó, o meu é cadastro geral. Testa a conexão. Dou um OK. Ele vai abrir uma conexão aqui para mim, ó, na janela Server Explorer. Com isso aqui, ó, minha tabela clientes, as informações aqui. Com isso aqui, basta você selecionar o banco de dados e dar um F4. Ó, ele vai abrir uma janela aqui para você. E aí você tem a informação aqui, ó, da string de conexão. Então, ó, eu vou copiar ela. Por quê? Porque eu vou aqui no Web Config, já posso recolher isso, ó. Na verdade, eu já estou com o Web Config aberto, né? E eu vou aqui, ó, definir uma string de conexão, que é conexão clientes, né? A connection string, ó, é aquela que eu copiei, então eu já vou colar, certo? E aqui eu tenho que definir o nome do provider. Como eu estou usando o SQL, é o System Data SQL Client. Pronto. Essa informação aqui, ó, eu preciso fornecer porque no meu projeto de domínio, eu falei aqui no meu contexto que a conexão clientes, né, é a minha conexão que eu vou usar com o banco de dados. Eu vou até verificar se eu não informei o nome errado. Se tiver errado, ele vai criar um banco de dados. Eu vou copiar e colar ela ali, certinho. Pronto. Então, eu já informei aqui no meu projeto web qual é a conexão que eu estou usando com o SQL Server. E no meu projeto de domínio, eu tenho isso mapeado, então. Então, eu já tenho a referência aqui. Muito bem. Agora, eu vou definir o meu repositório. Então, eu vou selecionar aqui a minha pasta repositório, vou dar project e vou dar add class. Então, eu vou definir primeiro uma interface, tá? Que eu vou chamar de repositório. Ó, a minha abordagem aqui do padrão repositório vai ser bem simples, tá? Apenas para passar o conceito de repositório. Então eu vou criar uma interface. Você sabe que numa interface eu defino apenas um contrato, né? E aqui, essa minha classe repositório, ela vai ser genérica. Então eu vou falar que vai ser um repositório do tipo T, onde esse tipo T vai ser uma classe. E agora eu vou definir aqui os métodos, ou na verdade, as assinaturas dos métodos que vão representar na minha interface um contrato que quem quiser implementar essa interface vai ser obrigado a implementar esses métodos que eu vou definir aqui. Ó, eu vou definir somente um método aqui, ó, enumerable, tá? De T. Estou usando a interface, né, que na verdade vai ser uma lista do tipo T. E eu vou falar assim, ó, get todos. Pronto, só isso. Então, quem implementar essa interface vai ter que implementar o método getTodos. Aqui eu não falei como é a implementação. Cada um implementa do jeito que quiser. Mas a minha interface já está criada. É uma interface genérica. Agora, eu vou implementar essa interface e vou criar uma classe aqui, ó, no repositório, project add class, que eu vou chamar ela de cliente
repositório. Tá? Essa abordagem é bem simplista, tá? Porque geralmente você cria uma interface, depois você define o seu repositório e depois você implementa. Mas tudo bem, aqui também é válido, é uma abordagem para os iniciantes. Então, nessa classe, eu vou implementar a interface repositório para quem? Para a classe cliente. Certo? Então, eu tenho que informar aqui qual é o tipo, que é o cliente. Se ele estiver reclamando aqui, ó, é que ele precisa... Opa! Eu preciso definir aqui, ó, a referência ao meu namespace catálogo clientes domínio entidades, que é a minha pasta entidades, né? Muito bem. Então, ó, agora, o que ele está reclamando? Que eu tenho que implementar, ó, implementa a interface. Então, eu vou clicar aqui e ele já me joga o método para mim, o corpo do método para mim implementar. Certo? E o que eu vou fazer aqui? Aqui, eu vou criar uma instância do meu contexto, né? Que é cliente contexto. Eu vou chamar de contexto. No construtor aqui, ó, eu já vou deixar tudo preparado. Eu vou criar aqui um repositório, um construtor, né? E nesse construtor, eu já vou deixar preparado para fazer a injeção de dependência. Eu não vou fazer a injeção de dependência nessa aula, tá? Mas eu poderia usar um inject e depois injetar a dependência aqui nessa classe, tá? Então, cliente contexto, e eu vou chamar cliente contexto. E aqui, esse meu contexto vai receber o cliente contexto lá. Certo? Eu poderia ter feito isso direto aqui, tá? Mas aqui, fazendo assim, eu posso usar se eu quiser, vou aumentar aqui para ficar mais aderente. Usar fazer a injeção de dependência aqui no construtor, tá? Que é uma das formas que eu posso fazer a injeção de dependência. Agora, eu tenho que implementar o método getTodos. Esse método aqui, ó, eu vou usar o meu contexto, que cria uma instância, e aqui eu já tenho acesso a minha entidade de clientes. Eu só vou fazer assim, ó, toList. Pronto. Está aqui definindo o meu repositório. Por enquanto ele só tem um método, né, que já foi implementado. E agora eu vou dar um build na solution, ver se não tem nenhum erro. Né? Então a minha classe de domínio já está definida. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou definir, eu vou trabalhar com o meu projeto web. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou selecionar esse projeto, eu vou dar Project e vou dar Add Reference. Eu vou ter que incluir uma referência nesse projeto ao projeto de domínio. Eu tenho que fazer isso porque eu tenho que informar para o cliente web, tá? Para referenciar o projeto de domínio, porque eu vou usar, né, as minhas entidades e o meu repositório. Se eu não fizer isso, ele não vai enxergar o projeto de domínio. Então, eu marco aqui ó, a de referência, marco o projeto de domínio e dou um OK. Olha lá, ó, ele já incluiu a referência. Então, agora, eu já posso utilizar aqui o meu projeto de domínio. Eu vou fazer isso na próxima aula. Nessa aula eu vou encerrar aqui, tá? Porque já está com quase 30 minutos a videoaula. Então, na próxima semana, eu vou iniciar a construção aqui, definindo o meu controlador e a minha view, tá? Do meu projeto, para já iniciar aqui o tratamento das informações dos meus clientes no meu catálogo de clientes.
E se você deseja aprender os recursos da ASP.NET MVC, se você deseja criar aplicações web dinâmicas usando a ASP.NET MVC, na próxima semana eu vou estar lançando o meu curso de ASP.NET MVC, onde eu vou estar abordando os fundamentos básicos do framework ASP.NET MVC. Você vai aprender os conceitos do padrão MVC, do model, do view, do controller, como que funcionam as aplicações MVC, o roteamento, os conceitos de model binding, tá? View bag, view data, temp data, como interagir com as aplicações ASP.NET MVC, realizando e gerenciando os layouts de aplicação, os conceitos de render body, render page, a efetuar o roteamento de aplicações, utilizar os HTML helpers, utilizar a sintaxe do Razor Engine, utilizar o scaffold, utilizar os action filter, implementar a segurança, utilizar o Entity Framework, o Ajax, enfim, todos os recursos fundamentais e necessários para que você seja capaz de criar uma aplicação. E no final do curso, nós temos o desenvolvimento e a aplicação prática desses conceitos numa loja virtual, onde é desenvolvido um catálogo de produtos com um carrinho de compras, né? Onde eu ensino como gerenciar imagens, fazer paginação, tá? E ao final fazer o deploy da sua aplicação na internet. Então na próxima semana eu vou estar finalizando esse curso, e se você até o momento não aprendeu a como usar ASP.NET MVC, essa é a sua oportunidade. Não perca, tá, na próxima semana o lançamento do meu curso de ASP.NET MVC.